aí, gente, tudo certo com vocês? Chegamos finalmente ao nosso último vídeo dessa pequena série sobre a contribuição, do Cerco da Lapa para a memória, para a identidade da nossa cidade. Ainda pretendo gravar alguns outros vídeos falando sobre a história da Lapa, mas não especificamente sobre o cerco, e sim sobre outras coisas que também compõem a história da Lapa, como a questão da religiosidade, do tropeirismo, do folclore, e essas outras coisas que tem aqui na cidade. Inclusive, se você tem alguma curiosidade sobre a história da Lapa ou tem alguma ideia bacana, manda essa sugestão para mim que eu posso fazer um vídeo com relação ao tema que você sugeriu. O objetivo desses vídeos era falar sobre a construção da memória do Cerco da Lapa. Ou seja, quando a gente fala em memória, a gente está falando daquilo que a gente lembra. E o que te lembra o Cerco da Lapa? Aqui na Lapa nós temos então o Panteão, a estátua, os museus no centro. Bom, então vamos lembrar algumas coisas aqui. Vamos pensar como era a Lapa antes de 1920, quando nem a estátua estava ali na praça ainda, até os dias de hoje, até ela chegar a ser uma cidade histórica, uma cidade turística como ela é. Eu já havia dito que a história do cerco até 1920, ela estava se perdendo, ela era apenas uma história oral, passada de pessoa para pessoa. Após a inauguração da estátua em 1920, quando o general Altamiro veio aqui e soube da história e pediu para construir a estátua, a partir dali as coisas começaram a mudar para Lapa. Se a gente parar para pensar o que é o monumento de Gomes Carneiro hoje, é uma estátua que está ali na praça. Mas se a gente parar e analisar tudo o que aquilo envolveu, você vai perceber que é muito mais do que apenas uma estátua. Quando aconteceu a inauguração em 1928, junto da inauguração aconteceu muita coisa, porque foi um grande evento que aconteceu aqui na cidade, atraiu os olhares do Paraná inteiro para cá, inclusive veio o governador do estado, então a notícia ela repercutiu muito. E essa repercussão logo atraiu os olhares de outras pessoas aqui para a cidade, inclusive de historiadores. Aí entra o papel de Davi Carneiro. Davi Carneiro ele se interessou muito pela história da Lapa e foi ele o primeiro a resgatar a história do cerco e escrever livros sobre isso. E ele era tão doido pela história do cerco da Lapa que foi ele que fez a correria para que acontecesse em 1944 as festividades em homenagem aos 50 anos do cerco. As festividades do cinquentenário do Cerco da Lapa foi outro grande evento que aconteceu aqui e que atraiu muita atenção para a cidade. E entre tantas coisas que aconteceram nesses dias aqui, também foi inaugurado o Panteão dos Heróis. A partir de 1944, a gente já pode dizer que a Lapa já tinha um certo reconhecimento de sua importância histórica, porque ela já tinha alguns imóveis tombados. Em 1938 foram tombados a Casa Lacerda, a Igreja Matriz e o atual Museu Histórico, ali no lado do teatro, aquela casinha onde morreu o Gomes Carneiro. E isso quer dizer, então, que a partir de 1928, com a inauguração da estátua, e nos anos seguintes, com todo o trabalho dos historiadores para resgatar a história do cerco, parece que a Lapa conseguiu ser mais reconhecida pelo seu valor histórico. A gente percebe ainda mais esse reconhecimento nos anos seguintes, quando foram acontecendo outros tombamentos, como em 1940, quando foi tombado o Museu de Armas, a Casa de Câmara e Cadeia, e entre 1969 e 1981, com os tombamentos da Casa Vermelha e do Teatro São João. Mas tombamento, gente, é diferente de restauração e conservação. Até hoje a gente tem imóveis tombados, mas que ninguém pode ir lá pôr a mão. Então eles estão caindo aos pedaços porque não existe nenhum projeto de restauração e conservação. E isso também aconteceu no passado. Por muito pouco a gente não perdeu imóveis importantíssimos aqui na cidade, como era o caso do Teatro São João. E dá para dizer também que a Lapa contou um pouquinho com a sorte de ter algumas administrações e algumas pessoas que brigaram pela restauração e pela conservação do nosso patrimônio histórico. E uma dessas pessoas foi o ex-prefeito Sérgio Leone, que em 1989 entrou com um pedido pelo tombamento do setor histórico do centro da cidade, que é aquela região ali onde tem a Matriz, o Teatro, o Panteão. E em 1992 aconteceu o tombamento daquele setor a nível nacional. E depois disso, um grande trabalho de restauração começou a ser realizado ali no centro. Se você der uma passeadinha ali por perto do teatro, você vai reparar, por exemplo, que você não vai ver fios de energia passando por ali, não tem postes. Toda a energia ela é subterrânea, para dar um aspecto visual melhor para toda aquela parte da cidade. Sérgio Leone também foi um dos responsáveis pelas festividades do centenário do Cerco da Lapa, que aconteceram aqui em 1944, que também foi uma outra grande festividade, que inclusive ele mandou um convite até para o presidente da época, mas o presidente não pôde ir. Resumindo, é graças a esse processo de construção da memória em torno do cerco que eu considero que hoje a Lapa é uma cidade turística. Então, se você é desses que fala, esse negócio de tombamento pelo pré-histórico, histórico, esses negócios de tombamento, isso aí atrasa a economia da cidade. Pense comigo, as pessoas que vêm de fora, elas vêm gastar o dinheiro delas aqui, é dinheiro de fora entrando na cidade. Se a Lapa não fosse uma cidade turística, não tivesse investido nisso, ou todas aquelas casas fossem umas casas feias, ou nem tivesse mais, é muito provável que teria muito menos dinheiro circulando aqui dentro, e a Lapa seria muito mais pobre do que é hoje.
Sem contar que seria uma cidade feia, sem cor, como tantas outras que tem por aí. O setor histórico ele tem que ser reservado para o turismo. Se houvesse mais investimento no turismo na cidade, havia muito mais gente vindo gastar o dinheiro delas aqui dentro. E logo o comércio da cidade poderia crescer muito mais, assim como a Lapa já vem crescendo em torno do centro histórico, né? Portanto, a gente vê que a Lapa tem um grande potencial turístico, né? Que infelizmente isso não é tão bem explorado. Mas felizmente, pelo menos eu observo, existe uma galera aí que está bastante preocupada, bastante envolvida com a parte histórica da cidade da Lapa. Tem a galera aí da cultura, né? Seja do teatro, seja da música, as pessoas aí que trabalham com a história da cidade, né? E essa galera que eu acredito que futuramente vai fazer com que a Lapa se torne uma cidade muito mais bonita e muito mais atrativa do que ela é hoje. E acredito também que esse pessoal vai me ajudar a promover mais a história da nossa pequena e simpática cidade. É isso, gente. Até!